Ora viva, muito boa noite, estimado telespectador e internauta que neste exato momento encontra-se ligado a nós. Entramos no ar para levar até si o melhor da informação que marca a imagem viva nacional e internacional. Edição de sábado, são 4 para o mês de fevereiro, ano de 2023. Neste exato momento, rumamos aos destaques. O ministro dos Transportes e Comunicações, Mateus Magala, garante que a recompensação ou a compensação assim que aos transportadores poderá ser canalizado ainda no presente mês de fevereiro. A garantia foi dada pelo dirigente na cidade de Maputo. Ainda na atualidade nacional, o surto da cólera faz 2 vítimas mortais no distrito de Caia, província de Sofala, região central do país. No panorama nacional, notícia também para acompanhar é, obviamente, em volta de um casal que perdeu a vida na cidade de Machixe, província de Inhambane, vítima de um acidente de viação. O ministro da Saúde, Armindo Tiago, diz que os casos de cólera que têm se alastrado no território nacional devem-se muito mais pelo consumo de água imprópria para o uso humano e também a falta de observância das medidas preventivas, principalmente nas unidades sanitárias. São notícias para serem acompanhadas ao longo desta síntese informativa da noite. No plano internacional, vamos reparar para a visita do Papa Francisco, depois de ter escalado a República Democrática do Congo. Roma hoje encontra-se no Sudão do Sul, onde cumpre, obviamente, esta digressão pelo continente africano. Vamos reparar também para as eleições na Associação Provincial de Futebol de Sofala, com o candidato a dar o seu manifesto para ver se consegue chegar à liderança da Associação Provincial de Futebol ao nível da província de Sofala. Destaques já dados ou dados assim que é momento de irmos ao encontro de desenvolvimento das notas informativas na edição da noite. Seja bem-vindo. Renovamos os votos iniciais de uma linda noite a todos os nossos estimados telespectadores e internautas que neste exato momento encontram-se ligados a nós. Vamos em encontro das notícias que marcam a atualidade nacional. A falta e avaria de sinais de trânsito periga a vida dos automobilistas, falo particularmente dos cidadãos na capital do país. Muitos peões, por exemplo, assim que estão sujeitos ao perigo, principalmente na hora da recolha. Por outro lado, o educador de trânsito José Novella recomenda a todos observarem ou a respeitarem os peões. Na cidade e província de Maputo existem muitos pontos com semáforos avariados e outros com passadeiras quase inexistentes, colocando em risco a vida dos peões. Atravessar a estrada aqui na cidade de Maputo é muito difícil, na medida em que muitos automobilistas realmente não respeitam os peões. Então, o peão, para atravessar a estrada, tem que estar muito atento, porque a situação é difícil. Há muito movimento de carros, de automóveis, então tem que se prestar muita atenção, sobretudo nas horas de ponta. Sim, eu não acho bom os passageiros passarem sem o sinal do semáforo. Isso pode criar acidentes na estrada. Por vezes é um pouco complicado, principalmente nos dias que há muito trânsito, há muita transitabilidade, porque os carros têm vindo a maior velocidade, principalmente quando o semáforo está para mudar de vermelho, aliás, está para mudar de azul para cor de laranja. Então os carros têm uma tendência de acelerar para poder passar o semáforo antes do vermelho. Agora, se talvez parasse um PT nas proximidades, isso faria com que eles abrandassem um pouco a velocidade e, consequentemente, haverá de evitar acidentes, né? Eu acho que é uma das coisas que pode melhorar um pouco, principalmente aqui nesse cruzamento. Por mim, acho que o melhor primeiro esperar tipo o sinal de semáforos, daí a gente pode passar tudo melhor sem
e evitar acidentes também. Mesmo com a existência da passadeira em alguns pontos na baixa da cidade, quando os peões se fazem a mesma, alguns automobilistas recorrem ao uso da buzina. Tenho visto em algumas situações em que enquanto o peão atravessa na zona de barra, né, o automobilista ele acelera ou não dá conta, parece que ele não está interessado, né, ao ver o automobilista passando pela sua zona de passagem. Já passou por uma situação de estar a atravessar e o automobilista aumentar a velocidade? Sim, já. Eu quase me atropelaram, sim, mas escapei. Mesmo atravessando na passadeira, eles não respeitam? Não respeitam. Não estão aí para você. O automobilista tende a acelerar mais quando vê que o limite de tempo é muito curto e para ganhar, né? O educador de trânsito, José Novella, recomenda aos automobilistas a respeitar os peões e deixar os mesmos a fazerem a travessia em segurança. Em primeiro ponto, todo automobilista que se faça a via pública é preciso ter o princípio da importância da vida humana, respeitar a vida humana. Em primeiro ponto, deve respeitar a sua própria vida. Em segundo ponto, respeitar o meio que usa e respeitar a vida de terceiro. O automobilista, quando se fazer a via pública, há necessidade de que, quando estiver perante a um peão a atravessar a via, é preciso abrandar a sua marcha, deixar o peão atravessar a estrada, para que não corra a riscos. Por mais que esteja num cruzamento onde lá existe um sinal luminoso que possa lhe dar prioridade e também existe lá uma certa passadeira, antes dos peões poderem efetuar a travessia segura, o condutor em nenhum momento deve fazer-se atravessar antes de terminar a travessia dos peões. Em algumas situações, os agentes da Polícia de Trânsito são obrigados a ajudar os peões na travessia. Ora bem, para trás fica este apontamento de reportagem em volta da falta e avaria de sinais de trânsito, o facto que coloca em risco a vida dos cidadãos na capital do país. Muitos dos peões, por exemplo, são obrigados ou são sujeitos a perigos de vida, principalmente no momento da recolha, se preferir a hora da ponta. Entretanto, o educador de trânsito, José Novella, recomenda a todos os condutores para que respeitem os peões face a este déficit de sinais de trânsito. Continuamos com as notas que marcam a atualidade nacional. O ministro dos Transportes e Comunicações, Mateus Magala, garantiu nesta sexta-feira que o governo vai pagar o subsídio dos transportadores ainda neste mês de fevereiro. A companhia aérea de bandeira moçambicana está a enfrentar uma crise com dívidas avaliadas em mais de 7 mil milhões de meticais. O ministro dos Transportes e Comunicações, Mateus Magala, reconhece a atual situação da LAM e diz que estão abertos para ajuda externa a fim de detectar o problema. Portanto, nem tudo está bem e é por isso que temos problemas. E nós temos que reconhecer isso, é o que estamos a fazer, e entender onde é que está de facto o problema. Temos tido muitas discussões, mas também temos solicitado apoio externo independente, né, para, com olhos de bom ver, nos ajudar a identificar quais são os problemas e também quais são os caminhos e como que nós podemos corrigir o que está mal. Nós acreditamos que há alguns sinais vitais de recuperação que já começaram a aparecer e nós estamos em crer que fim deste ano e começando o próximo ano talvez tenhamos uma LAM diferente, mais alegre e mais respeitada por todos nós. Magala tocou igualmente no concernente à situação dos combustíveis. A questão de combustíveis ou a compensação temos que situar no contexto em que surgiu. Surgiu no contexto de aumento dos combustíveis e esse aumento foi provocado pela guerra na Ucrânia.
E nessa altura nós dissemos, tínhamos que, como governo responsável, certamente encontrar mecanismos de mitigar esses custos. E dissemos na altura que o nosso plano ia cobrir 6 meses, porque depois daí tínhamos que fazer a avaliação do progresso ou falta de progresso que ia haver. E isso ia até dezembro de 2022. Já o dezembro de 2022, nós estabelecemos os fundos necessários para pagar. Certamente, e eu reconheço isso, eles não vieram a tempo como nós tínhamos pensado, vieram atrasados e nós pedimos desculpa aos que deviam se beneficiar, mas a promessa de que vamos pagar o que prometemos está lá e nós vamos pagar, se não este mês, dentro de algumas semanas. Relativamente à polêmica que gira em torno dos subsídios aos transportadores, o titular das pastas do Ministério dos Transportes avançou que os valores serão canalizados ainda este mês de janeiro. Agora, para 2023 e à frente, a situação é outra. Estamos agora a analisar para ver se as circunstâncias que ditaram o aumento, aliás, a aplicação de subsídio ainda prevalece. Se melhoraram, então nós certamente temos que retirar isso, porque não é desejável e não é bom que uma economia cresça com subsídio, cria distorção no mercado. Para 2022 as compensações serão pagas dentro de um mês? Serão pagas dentro de um mês. Dentro de um mês. A Polícia Municipal trabalha em cooperação com a Polícia de Trânsito na via pública com o objetivo de transmitir a educação cívica, coordenar as atividades e fiscalizar o cumprimento das normas municipais. De acordo com a entidade, a aplicação de sanções é só feita após esgotarem-se todos os mecanismos de diálogo. Quem o diz é o porta-voz da Polícia Municipal, Matheus Cunha, reagindo desta feita a casos de suborno e a falta de clareza sobre o posicionamento da Polícia Municipal nas principais vias da cidade de Maputo. A Polícia Municipal, em coordenação com a Polícia de Trânsito, tem efetuado na via pública a fiscalização e controle das viaturas. Porém, alguns cidadãos na cidade de Maputo desconhecem as competências da Polícia de Trânsito. Entretanto, a nossa reportagem procurou a Polícia Municipal para apurar as funções desta polícia. A Polícia Municipal é órgão do Conselho Municipal, com competências claras, fiscalizar o cumprimento de normas e posturas municipais, através de educação cívica ao público cidadino e seus utentes, bem como a autuação dos transgressores das mesmas. Significa que a educação cívica, a parte didática, que convidar o munícipe de forma voluntária a aderir às posturas municipais, este é que é o foco. E a aplicação de sanções tem sido o último recurso depois de esgotados todos os mecanismos de diálogo. A Polícia Municipal não trabalha de forma isolada, mas trabalha em coordenação com outras forças. Eu posso aqui citar a Polícia da República de Moçambique. A articulação entre a Polícia Municipal e a Polícia da República de Moçambique, ou por outra, a relação existente é de coordenação de atividades e certamente, claramente, cada um olhando aquilo que são suas competências e atribuições. O porta-voz da Polícia Municipal, Matheus Cunha, falou da questão das cobranças ilícitas que preocupa os automobilistas. Provavelmente seja a Polícia Municipal que está mais preocupada com este fenômeno. No âmbito de combate a estas práticas, a Polícia Municipal, todos os agentes da Polícia Municipal que estão na rua estão bem identificados. Tem o crachá de identificação, onde vem o nome, além de que tem o braçal. O braçal também tem um número que identifica este agente. Queremos aqui exortar aos munícipes para que não assistam passivamente situações anômalas, podendo para tal
participar junto ao comando da Polícia Municipal e não só, também ao Conselho Municipal, através da linha verde 800 945 945, repito, 800 945 945, ou também os números do piquete da Polícia Municipal, que é 82 85 86 230, repito, 82 85 86 230. A Polícia Municipal é contra atos, no entanto, desviantes dos seus agentes. Toda a informação a respeito que chega na Polícia Municipal. Para alguns automobilistas, o trabalho da Polícia Municipal é necessário, desde que não interfira no trabalho da Polícia de Trânsito. Autocarros, basicamente, não é? Como é que eles interagem com os passageiros, como é que eles se comportam, como é que se fazem a via pública. E, portanto, se calhar, há questões de carregamentos, não é, mercadoria. Enquanto que a polícia de trânsito atua nas duas vertentes, não é? Olhamos para outras notas que marcam a atualidade nacional. Os comerciantes que exercem atividade no mercado do Beira Munhava, na cidade da Beira, estão revoltados com as autoridades do Conselho Autárquico pela destruição das suas bancas para dar espaço às obras de construção de uma conduta de esgoto. São munícipes que já procedem suas atividades comerciais há mais de 15 anos naquele local do bairro da Munhava, onde que a idilidade arrancou com a demolição das bancas, alegadamente por ter passagem da conduta de obstrução das águas pluviais, o que não agradou o proprietário das bancas. Muito triste mesmo o que está a se fazer aqui nesse mercado, é triste. Pelo menos da forma assim que estão a tirar a população, pelo menos podia dar um sítio de essa gente vender. Muita gente são pobres, come por aqui nesse mercado. Agora o que vai ser da população? O que vai ser mesmo? Porque nós vivemos com esse mercado aqui, agora sim, nós não temos onde viver. Pelo menos eles podiam falar alguma coisa, estão vindo destruir. Muita coisa estão destruindo, casa, não casa. Vamos viver como mesmo? Estão a pedir justiça, o município fazer alguma coisa, o governo, né, fazer alguma coisa para nós aqui na Beira. Estamos a sofrer justiça, o que nós queremos aqui na Beira. Está a fazer o município, isso não está bom, porque uma vez que nós acabamos de erguer os nossos muros caíram com a ideia. Então, chegou o momento em que eles passaram por aqui, sim, todos aqueles que estavam no coisa, ao longo da estrada têm que ser tirados, muito bem. Mas sem tirar dele como? Simplesmente nenhum incentivo. Nós acabamos de sofrer com a ideia, erguemos nossos muros. Então, se o município sabe que quer retirar as pessoas, e as pessoas, essas bancas aqui, indenize, tá vendo? Indenize as pessoas para poder continuar com as nossas bancas. Não, só estamos surpreendidos por vir nos demolir todos os muros. Isso que não está bom. Tenho 12 famílias para alimentar. O que me estava fazia alimentar é a minha banca. Agora acabou de destruir minha banca. Como é que vou alimentar, sustentar a minha família? Estou muito indignado com aquilo que estão a fazer. Há uns leis deles, né? Nós não podemos falar nada. Estamos tristes, assim, porque as pessoas estão paradas, assim, dos negociadores. Muito até. Esse muro aqui já vai há 20 anos. Desde que entrou um pouco dentro, então teve que diminuir. Então tinha que diminuir. Os vendedores dizem somente que era um local seguro para avançar com as suas atividades comerciais. Realmente, nós não proibimos que eles não façam, mas pelo menos dar qualquer coisa para poder a gente continuar com as nossas atividades. Porque assim, ficamos sem entender o que o município está querendo realmente para a população. Uma vez que nós, todos os municípios, pagam a licença, pagam as senhas diárias. Por que não dá incentivo? Por que não dá alguma coisa para poderem continuar com as atividades deles? É isso que nós estamos a pedir. Pelo menos podia dar um sítio dessa gente vender. Pelo menos para conseguir pão. Agora essa gente está em casa. Vão ficar em casa sem vender. Onde vai ter pão? A nossa equipa de reportagem da FTV contactou a Direção de Serviços Autônomos de Saneamento da Beira, que garante se pronunciar sobre a demolição das bancas no bairro da Munhava. Mendes Mundai, FTV, província de Sofala. Da região central, e descemos um pouco para o corredor sul do país, concretamente na terra da Boa Gente, onde mais de 4.000 famílias de 6 bairros periféricos da Vila Municipal de Quisico vão ter acesso à corrente elétrica da rede nacional.
A idilidade vai investir um pouco mais de 9 milhões de meticais para a construção de 7 quilómetros da linha de baixa tensão. A luta da idilidade da Vila Municipal de Quisico é fazer chegar a energia em todos os 11 bairros que compõem a autarquia. Desde a municipalização há cerca de 10 anos, dos 11 bairros, apenas 6 foram eletrificados, abrangendo 15 mil famílias. Iluminação na via pública para evitar bandidagem e tudo. E vale a pena. Tinha problema de quando um gajo tem congelador, não era fácil. Quando também para assistir, a gente ficava desatualizado, né? Tudo era ser informado. Agora sim vai nos facilitar, porque a energia que facilita. Sim. E para este ano, a idilidade projeta eletrificar 3 bairros, um investimento avaliado em mais de 9 milhões de meticais. A idilidade pretende construir uma linha de corrente elétrica de baixa tensão numa extensão de 7 quilómetros. Os bairros são beneficiados da corrente elétrica, o bairro de Congolo, e o bairro Dombe, que já colocamos energia do bairro Dombe até a altura da localidade, até a escola secundária Graça Machado, já colocamos energia. Agora vai seguir o bairro de Congolo, conforme disse, e vai seguir o bairro Nzile, o bairro Nhangabe, que vamos fazer uma extensão de 2,5 km de média tensão e 3 km de baixa tensão. Com os 3 bairros a serem eletrificados este ano, Quisico ficará apenas com 2 unidades residenciais sem energia. Dados avançados pelas autoridades sanitárias na província de Sofala dão conta de que 2 pessoas perderam a vida vítimas da cólera, concretamente no distrito de Caia. A informação foi avançada pela diretora provincial da saúde a nível da província de Sofala, Priscila, durante a conferência de imprensa após a plenária da primeira sessão do Conselho de Representação do Estado. Em relação à situação epidemiológica de Sofala, temos a informar que a província de Sofala notificou cumulativamente, até o dia 1 de fevereiro, um total de 879 casos de cólera. E deste número, 2 casos resultaram em óbito que ocorreram no distrito de Caia. Esses casos foram notificados no distrito de Caia, Marromeu, Xeringoma e Maringo. O distrito de Caia é aquele distrito que tem maior incidência de casos de diarreia, com um cumulativo de 572 casos, seguido do distrito de Marromeu, com um cumulativo de 163 casos, distrito de Xeringoma com 98 casos e distrito de Maringue com 22 casos. Neste momento também temos o distrito de Xibabava, que conta com casos de diarreia aguda e ainda não temos confirmação de cólera para o distrito de Xibabava. Já foram colhidas amostras para o Laboratório de Saúde Pública e aguardamos a confirmação dos casos de cólera. Então, neste momento, para Xibabava, temos ocorrência de surto de diarreias aguda. Por seu turno, o setor da saúde na província de Sofala apelou à comunidade na prevenção do surto da cólera nos seguintes termos. O nosso apelo é que as comunidades abram as portas para todos os atores comunitários, para todas as intervenções multissetoriais, de modo que possamos parar com a propagação da cólera e que ouçam principalmente aquelas que são as mensagens-chave daquilo que nós devemos fazer, tanto ao nível de higiene individual e coletiva, dentro das nossas comunidades, de modo que nós possamos parar a propagação do surto de cólera. E qualquer caso que nós tenhamos na família ou na comunidade de diarreia aguda ou vômito, mais de 3 vezes no espaço de 24 horas, devemos informar rapidamente aquela unidade sanitária mais próxima, porque podem ser sintomas compatíveis para a cólera. Neste momento temos 25 pacientes internados com cólera. Temos nos 4 distritos internados com cólera, com maior incidência para o distrito de Caia, seguido de Marromeu. Em Xibabava temos 24 pacientes internados, mas ainda não temos confirmação de cólera para Xibabava. Estamos a aguardar os resultados. Importa referir que o setor da saúde na província de Sofala garante que está preparado em termos de estoque de medicamentos para responder ao surto da cólera. Mendes Mundai, FTV, província de Sofala. O da água imprópria para o consumo humano, aliado às restrições no fornecimento da mesma e o precário saneamento de meio,
são principais fatores que contribuem para o aumento do caso da cólera no país. Segundo o titular da pasta da Saúde, o Executivo está evitando esforços para melhorar, ou seja, para melhor responder à crise sanitária que o país atravessa, principalmente num contexto da época chuvosa, onde doenças de origem hídrica têm sido demasiadas. Com o surto da cólera que tem se observado nos últimos dias no país, o ministro da Saúde, Armindo Tiago, considera que os hospitais e centros de saúde precisam ainda de melhorar as condições sanitárias. Nós já afirmamos em ocasiões anteriores que a cólera é uma doença que resulta de uma multiplicidade de fatores. O primeiro fator é o fornecimento de água, digamos água em quantidade e qualidade para o consumo das pessoas e outros usos. O segundo elemento é o saneamento do meio e o terceiro é o conhecimento da doença. Esses três elementos determinam maior ou menor nível de cólera num determinado país. E nós, como saúde e como governo em geral, estamos a fazer todos os possíveis ao longo dos anos para atacar estes elementos causais da cólera. Segundo o ministro, dos vários fatores que causam a cólera no país, destaque vai para o uso da água imprópria para o consumo humano e a falta de fornecimento de água. Um é fornecer mais água. Há de ver que os dados do governo indicam que o fornecimento de água no país está a observar melhorias consideráveis ao longo dos anos. Entretanto, ainda não se atingiu aquilo que é o nível de totalidade da população ter água. O segundo elemento é da responsabilidade exclusiva das pessoas, cada um de nós. É garantir que o tratamento de lixo, que o tratamento de dejetos humanos e outros elementos são feitos em condições. O terceiro é lavar as mãos. Lavar as mãos é uma responsabilidade de cada indivíduo. Lavar as mãos, preparar adequadamente os alimentos, conservá-los de forma adequada, todos esses são elementos da responsabilidade do indivíduo e da comunidade. Depois, o governo também está a fazer a sua parte através de uma educação acentuada da população para fazer chegar a informação sobre as causas e as formas de prevenção de cólera. Nos últimos 2 meses, o país registrou um total de 3.026 casos de cólera, dos quais 1.870 casos em Niassa e 717 em Sofala. Depois de Niassa, Nampula, Zambésia, Sofala e Cabo Delgado terem registrado casos da cólera, a província de Tete entrou na última quinta-feira para as estatísticas com mais de 200.000 casos. Um casal perdeu a vida na cidade da Machixe como resultado de um acidente de viação. O carro das vítimas embateu-se contra um caminhão que encontrava-se estacionado. O acidente ocorreu na cidade da Machixe, concretamente no bairro Manhala. Segundo testemunhas, a viatura ligeira vinha em alta velocidade e embateu-se num caminhão que se encontrava estacionado por motivos de avaria. E após o embate, os ocupantes da viatura ligeira não resistiram e perderam a vida. Morreram assim 2 pessoas. Eu cheguei aqui, automaticamente, então levaram uma pessoa, uma mulher, e foi levando diretamente até no hospital. Agora, ao fim, levaram o homem. O caminhão, como estão a ver, que também estão um pouco assim mal estacionado. Não sei se o carro está variado, mas este carro, então, vinha a direção de Morrombene, pronto, então entrou embaixo do caminhão. O bairro de Manhala, de verdade, fica triste. Nós estamos satisfeitos por ver os nossos irmãos sempre vão de qualquer maneira. E o proprietário do caminhão que sofreu o embate contou como tudo aconteceu. Pus o triângulo, acho que acabaram batendo, espatifou, tenho ali no caminhão. Quando eu acordei, vi que de verdade eles bateram. Aquilo, se fosse um embate que ele não se apercebeu do caminhão, teria sido direto. E vinha batendo aonde? Vinha batendo no subsalente. Ele esquivou e veio bater o carro do lado. Segundo testemunhas, trata-se de um casal que rumava à vizinha África do Sul.
Mais um caso de sinistralidade rodoviária a manchar as principais vias nacionais, com destaque para este que ocorreu na vila da Machixe, província de Inhambane, que resultou em 2 vítimas mortais. Queremos solidarizar-nos com as famílias lutadas neste exato momento por conta do desaparecimento físico, assim que é deste casal. Neste exato momento, rumamos ao encontro da previsão meteorológica. Vamos ao encontro do tempo para hoje, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Atenção que o tempo é colocado à nossa disposição. Vou pedir a realização para que possa realmente me colocar o tempo aqui, porque o tempo é disponibilizado pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Vamos ao encontro do tempo em previsão para amanhã, domingo, em todo o território nacional. Tempo para a capital provincial de Cabo Delgado, cidade de Pemba, 28 de máxima e uma mínima de 24 graus Celsius. Lixinga, previsão de chuva, a máxima vai ficar nos 23 e uma mínima de 16 graus Celsius. 30 para a cidade de Nampula e uma mínima de 20 graus Celsius. Este é o tempo válido para a região norte do país. Céu parcialmente limpo na capital provincial de Cabo Delgado, cidade de Pemba. Vamos à região central do país. Pontapé de entrada da cidade de Quelimane, pico de máxima são 34 graus Celsius, uma mínima de 23. 37 para a cidade de Tati, será a província ou a cidade mais quente do país, uma mínima de 24 graus Celsius. 28 para Chimoio, 19 de mínima, por fim a cidade da Beira, com uma máxima de 30 graus Celsius e uma mínima de 24 graus Celsius. Tempo parcialmente favorável também para a região central do país. Fechamos com o corredor sul do país, cidade de Inhambane, 31 de máxima, 30 para a cidade de Xai-Xai, 31 para a cidade de Maputo, mínima são 21 graus Celsius. Este é o tempo válido para amanhã, domingo, na região sul do país, composta por 3 capitais provinciais. Para já vamos ao encontro da informação cambial para a aquisição das principais moedas em circulação aqui é, assim que é, no território nacional, na base do Metical. Como tem sido de hábito, vamos começar com o dólar norte-americano, está a 63 meticais e 24 centavos contra os 64 meticais e 51 centavos da venda. O rand está a 3 meticais e 72 centavos, a compra, a venda está a 3 meticais e 79 centavos. Euro, 69 meticais e 48 centavos, a compra, a venda são 70 meticais e 86 centavos. Libra, moeda do Reino Unido, 77 meticais e 72 centavos. A compra contra a venda, que são 79 meticais e 27 centavos. Esta é a informação cambial disponibilizada pelo Banco de Moçambique e atenção ao mesma leva-nos ao encontro de uma rápida pausa. Retomamos com a atualidade internacional e o melhor de desporto e cultura nacional para vir no segundo bloco. Boa noite, até já. Olá família, eu sou o Manas Laser e desta forma eu passo para lhe fazer o convite a assistir o programa FTV Hits. Programa este que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h30. Eu só quero este, mas ninguém. Essa distância entre nós não me faz bem, não me faz bem. Hey menina, valoriza tua melanina, pois ela aqui te deixa mais linda. Aqui você acompanha todas as novidades do mundo da música, atualizações das carreiras dos artistas. A música é baseada em fatos reais, como é que é? Nada, quem me dera conhecer alguém assim. Qual é o critério que o Lei usa para poder fazer seleção das pessoas com qual trabalha? É um bocado complicado, bro. Mistura já som de DJ Dilson. Vídeos e muito mais. Juntamos como mil, seja mais humilde. Fiquem sempre ligados ao bom do entretenimento aqui no programa FTV Hits, na televisão FTV.
De volta depois de uma curta pausa desta feita para acompanhar as notícias que marcam a atualidade internacional, rumamos ao encontro das mesmas. Os sul-africanos voltaram a sair às ruas para manifestar contra as restrições no fornecimento da energia, depois de também terem manifestado o seu descontentamento face às restrições no fornecimento, assim que é do líquido precioso, se preferir da água. Uma falha de energia em uma estação de bombeamento que alimenta reservatórios e torres de água fez com que as torneiras secassem em partes de Johannesburg e Pretória, informou a concessionária provincial Rand Water nesta semana. Isso irritou ainda mais os residentes que durante meses tiveram que planear outras atividades como cozinhar e lavar roupas com base em uma programação diária de blackout. Thomas Mabasa, um ferroviário, disse que começou a tomar banho no trabalho, um luxo que não era permitido a seus filhos. Ele estava entre os moradores frustrados que saíram às ruas em Soshanguve, um município ao norte da capital, esta semana para protestar contra a situação. Os manifestantes interromperam o trânsito bloqueando as estradas com pedras e lixo. Às vezes esperamos para ver se a água volta no meio da noite para acordar as crianças para que possam tomar banho antes que acabe novamente, disse Mabasa enquanto os pneus queimavam na rua atrás dele. A economia mais industrializada da África foi prejudicada por cortes recordes de energia no ano passado, à medida que os problemas da empresa estatal de energia, Eskom, endividada, pioraram. A concessionária fornece cerca de 90% da eletricidade do país. Mas durante anos ela não conseguiu acompanhar a demanda enquanto lutava para manter a sua antiga infraestrutura movida a carvão. A porta-voz do Ministério da Água e Saneamento, Wizani Mavasa, disse que o governo está trabalhando com as concessionárias de água para melhorar a situação. Estações de bombeamento e tratamento de água que precisam de um fluxo constante de energia para funcionar adequadamente foram gravemente afetados, afirmou. A criminalidade também contribuiu para a crise com o município de Johannesburg, afirmando que centenas de caixas de água foram roubadas ou vandalizadas em 2022. Continuamos na atualidade internacional. As forças de segurança do Sudão do Sul estão presentes em todos os pontos da capital sudanesa para garantir segurança total ao líder da Igreja Católica, que encontra-se de visita a este país no âmbito da sua turnê pelo continente africano. Francisco iniciou sua turnê de 6 dias na República Democrática do Congo na terça-feira, onde já presidiu uma missa para 1 milhão de pessoas e ouviu em primeira mão as atrocidades que alguns sofreram após o conflito no leste do país. Ele desembarcou no Sudão do Sul na sexta-feira, onde visitará a capital do país, Juba. Na quinta-feira, as forças de segurança, que incluíam militares armados e policiais, motivaram-se correndo pelo pátio da delegacia de Juba, brandindo suas armas em comemoração à chegada do Papa. O porta-voz das Forças de Defesa do Povo do Sudão do Sul, Major-General Lul Ruai, disse que mais de 5.000 agentes de segurança seriam mobilizados em torno de Juba durante a visita de Francisco. A segurança também foi reforçada nas áreas residenciais da cidade, disse o Major-General Daniel Justin Bolo Achor, porta-voz do Serviço Nacional de Polícia do Sudão do Sul. Alguns criminosos, quando as pessoas estão fora, vão repor as pessoas nas suas casas, por isso teremos patrulhas nas zonas residenciais para garantir que as casas estão seguras durante as celebrações, disse.
Para trás, o apontamento de reportagem num contexto internacional sobre a chegada do Papa Francisco à capital sudanesa ou do Sudão do Sul, onde encontra-se de visita depois de ter estado na República Democrática do Congo. Chegou à capital do Sudão do Sul sobre fortes medidas de segurança para salvaguardar a presença íntegra do líder da Igreja Católica. Retomamos a atualidade nacional, vamos ao panorama desportivo. Joaquim Mateus, candidato à presidência da Associação Provincial de Futebol de Sofala, procedeu neste sábado com o lançamento de seu manifesto eleitoral. O candidato à presidência da Associação Provincial de Futebol em Sofala, Joaquim Mateus, nasceu na cidade da Beira, tem 42 anos de idade, com 7 filhos, é formado como treinador de futebol de praia, atualmente empresário nas áreas de despachante de dinheiro de transporte e logística. Mateus procedeu neste sábado o lançamento do seu manifesto com finalidade de resgate do desporto em Sofala. É sabido que dos últimos 4 anos para cá, o futebol ao nível da nossa província regrediu. Então surge a necessidade da nossa candidatura para resgatarmos o futebol na nossa província. Nós agora temos o único representante no Moçambique, que é o Ferroviário. Então isso é um dos principais objetivos que nós temos. A província de Sofala, a cidade da Beira, é a segunda capital do país, tem que ter mais um representante. Isso também nos norteia. E queremos resgatar o futebol na nossa província, porque há valores, como mencionei, que já se perderam no nosso futebol, que é a meritocracia, a igualdade, a isenção, a transparência. Já não existe, a isenção já não existe. Então são esses valores que nos preocupam, depois da profunda reflexão que tivemos, nos preocupam para resgatarmos esses valores todos. Mateus, em entrevista, disse que no seu manifesto também está contemplado na formação dos novos talentos. Na área da formação é uma área muito importante para o nosso manifesto. Temos treinadores qualificados para tal, que vão à procura de talentos e a retenção dos meus talentos. Já vendo no nosso manifesto, vamos trabalhar com todos os clubes que fazem formação, acarinhados no sentido de continuarmos a fazer a formação, que é muito bom para a nossa província e que só para o nosso campeonato nacional no São Paulo. Tendo em conta que o candidato concorre sob lema por uma Associação Provincial de Futebol confiante e unida e que nos orgulha com novos desafios. O que trago de novo é um campeonato com qualidade, com valores, com isenção e no fim de tudo o campeão seja valorizado. Já temos um empresariado que vai ajudar as equipas. A equipa que vai ganhar vai ter não só taça e medalha, vai ter valores monetários, que não posso referenciar aqui, mas isso já está garantido, vai ter valores monetários. Isso para quê? É saber que só para a preparação de um jogo de futebol acarreta muitos custos. Leva muito dinheiro. Então, tem que ter alguma coisa. Pode não compensar, mas já é uma boa iniciativa para... Importa referir que neste momento a disputa pela presidência da Associação Provincial de Futebol em Sofala está cada vez mais renhida. As imagens são de Lino Pedro Mendes Mundai, FTV, província de Sofala. Perfeito. Desta feita arrumamos a atualidade cultural nacional. O incinerador dramático David Abílio diz que os fazedores da arte também contribuem significativamente para o crescimento da pátria. Esses pronunciamentos foram feitos na última sexta-feira no âmbito das comemorações do dia 3 de fevereiro, Dia dos Heróis Moçambicanos. Estão a ser distinguidos também compatriotas que se destacaram em outros campos do saber, com referência para a edificação do sistema judiciário moçambicano, o sucesso na prevenção e resposta da pandemia da Covid-19, o crescimento das artes e letras, bem como cidadãos que sempre pautaram a sua vida pelo trabalho árduo, produtivo e criador, visando o bem-estar material, social e cultural de todo o povo. Alusivo ao Dia dos Heróis Moçambicanos, durante a cerimônia oficial, o governo condecorou mais de 1000 individualidades que se destacaram em diversas áreas no país. O setor da cultura não poderia estar de fora. Para o encenador, dramaturgo e coreógrafo David Abílio, o gesto do governo foi nobre. Também saúdo o governo por esta atitude de incluir também os homens da cultura, portanto, neste naipe de reconhecimentos pelos fazedores da pátria.
para o engrandecimento desta pátria através da cultura. É realmente um momento bastante alegre, não só para mim, mas para todos nós, ver um Jimmy Lulu, um Salim Mohamed, um Zé Barata, figuras que desde há muitos anos têm estado, portanto, a contribuir com o seu talento para que a nossa pátria moçambicana seja também uma pátria cultural. O dramaturgo salientou que o estágio da cultura no país está em perfeito desenvolvimento. Não, eu acho que está em perfeita saúde. A gente observa todos os anos grandes maravilhas, portanto, trazidas pelos homens da cultura. Quer dizer, quando a gente olha para figuras de tipo Paulina Chiziana, Ungulana Wakakosa, Mia Couto, quando a gente olha para os nossos grandes cineastas, os nossos grandes atores de teatro que se celebram no nosso país e fora do país, isso é sinal da vitalidade da nossa pátria. Todavia, Abílio reconhece que ainda há muito que se fazer em prol do reconhecimento dos artistas. É verdade que é preciso que haja mais trabalho de reconhecimento, não é? Que possa estimular cada vez mais artistas. Eu acho, por exemplo, com a condecoração dos artistas que foram condecorados hoje, constitui também uma grande inspiração e referência para os jovens seguirem este caminho. Portanto, eu estou satisfeito e optimista pelo desenvolvimento da nossa cultura. Creio que se pode fazer mais e deve-se fazer mais. Das individualidades que foram condecoradas no Dia dos Heróis Moçambicanos, destacaram-se no setor da cultura Jimmy Guglio, Salimo Mohamed e Alfredo José Barata. Palavras de David Abílio para engrandecer também o contributo que a cultura tem dado para o crescimento da nação. Marca um ponto final a esta síntese informativa da noite, com promessa de cá voltarmos amanhã à mesma hora para trazermos a imagem viva nacional e internacional. Bom final de semana, que tudo corra muitíssimo bem, obviamente na nossa companhia. Boa noite.